Estou aqui de volta para mais uma aula de geografia. Então, nesta aula, nós faremos da página 13 à página 19. Então, na aula anterior, nós falamos do trabalho no campo, certo? Qual é o trabalho no campo? Vamos recordar: agricultura, pecuária e extrativismo. Lembrando que tem 3 tipos de extrativismo: o animal, o vegetal e o mineral. Hoje nós falaremos sobre os trabalhos na cidade. Então vamos lá, na página 13. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço e ao comércio. Como exemplos de serviço temos a administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas, faculdades, shoppings, lojas de vários segmentos, etc. Então, a primeira imagem aí é um caixa eletrônico, onde as pessoas da cidade costumam ir frequentemente para fazer transações, como depósitos, saque, transferências. Já o comércio corresponde às lojas, shopping centers, supermercados, restaurantes, entre outros. São esses comércios que fazem a economia do nosso país girar, que fazem o dinheiro girar. Então, como vocês podem ver na segunda imagem, é o supermercado. Há também em muitas cidades, atividades industriais, nas quais são produzidos os alimentos, vestuários, eletrodomésticos, automóveis, entre outros produtos. Então, essas indústrias, eles fazem todas essas coisas, fazem os automóveis, fazem as roupas, os eletrodomésticos, e eles tratam os alimentos, né? Para depois chegarem nessas lojas para a gente conseguir consumir, comprar. Na página 14. Na indústria automobilística, que são as indústrias de carro, a mecanização e a automação nas linhas de produção são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir postos de trabalho antes ocupados por operários. Aquela questão igual do campo. Muitos homens foram substituídos por máquinas. Muitos homens aqui na cidade também serão futuramente substituídos por máquinas também, porque a produção é mais rápida e maior quantidade. As relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças, como as vendas online. Você já comprou alguma coisa online? Possibilitadas pela internet, para que pessoas de lugares distantes possam comprar e vender produtos. No entanto, nas cidades há também dificuldades relacionadas ao trabalho, como o trânsito ou alto custo na locação e compra de espaços. Atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar os seus trabalhos em casa, num sistema conhecido como home office, que é o que a Pro está fazendo atualmente. Estou trabalhando em casa, mas estou pertinho de vocês da mesma forma. Outros compartilham espaços comuns, exercendo atividades profissionais diversas em escritórios denominados coworking, né? Que aí são os escritórios, as lojas, etc. Então, no primeiro quadro aí, é uma pessoa trabalhando home office. No segundo, pessoas compartilhando um espaço comum no exercício da sua atividade profissional. É o caso dos telemarketings, tá? Etc. Então, vamos lá. Então, os setores do campo é agricultura, pecuária e extrativismo. Já os setores da cidade, eles são divididos em primário, secundário e terciário. Então, vamos lá. O setor primário são as atividades que produzem a matéria-prima, como o extrativismo, agricultura e pecuária. Então, primeiro lugar é lá no campo. Lembra que é de lá que vem a carne,
De lá que vem o leite, de lá que vem o couro, as pedras, o sal, a água, tá? Então, o setor primário é da onde vem a matéria-prima, que é no campo. O setor secundário são as atividades responsáveis por transformar essas matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas, automóveis, eletrônicos, casas, máquinas, roupas, etc. Então, eu peguei lá o couro do porco, aí vai para o setor secundário. Esse setor secundário, ele vai fazer uma bota, vai fazer um tapete, vai fazer uma bolsa, vai fazer alguma coisa com esse couro. A mesma coisa com a pele da ovelha. Vai fazer alguma coisa, pegou do campo, setor primário, foi para o setor secundário. Lá ele vai ser transformado. Aí, esses materiais, eles vão chegar no setor terciário, que são as atividades econômicas de comércio e prestações de serviços, e que os produtos são direcionados ao consumidor. Então, quando ele chega no setor terciário, é o lugar onde nós temos o acesso, onde eu vou lá e compro, onde eu vou lá e consumo. Então, eu vou dar mais um exemplo. No setor primário, tira-se o leite da vaca. Esse leite da vaca, ele vai para o setor secundário. Esse setor secundário, ele vai fazer manteiga, vai fazer queijo, vai fazer iogurte, vai fazer várias coisas com esse leite da vaca lá do setor primário. Esse setor secundário, depois que ele transformou todas essas coisas, vai para o setor terciário. Então, ele vai para o mercado, vai para o shopping, vai para as lojas, e é lá que nós temos o acesso, que nós iremos conseguir consumir. Tudo bem até aí? Na página 16, nós iremos completar o quadro escrevendo o nome de cada profissão na coluna correspondente. E depois a gente vai fazer o que se pede. Então, a Pro vai falar o nome das profissões e depois eu vou explicar, tá? Então, o primeiro é professor, o segundo é caixa de supermercado, terceiro telefonista, quarto mecânico, quinto operador de linha de montagem, sexto agricultor, sétimo seringueiro extrativista e oitavo cozinheiro. Então, o professor, ele está no primeiro setor, no segundo setor ou no terceiro setor? O professor está no terceiro setor. Por quê? Porque o livro foi produzido lá da extração da seringueira, lá da extração da árvore que faz o papel, foi para o setor secundário e chegou na mão do professor. E aí o professor vai dar aula com esse livro. Tudo bem? E onde que esse professor vai dar aula? Na cidade. Tudo bem? O caixa de supermercado, ele é do setor primário, secundário ou terciário? E onde que predomina as atividades dele? Na cidade ou no campo? O telefonista, a mesma coisa. E assim as outras profissões, os setores que eles trabalham, né, que eles se encaixam, e o predomínio das atividades, se é no campo ou se é na cidade. Tudo bem? Número 2, na página 17. Analise o gráfico e depois responda as questões. Então, aí é o gráfico das distribuições das populações urbana e rural no Brasil. Então, as áreas urbanas está representado de vermelho e as rurais de amarelo. Então, lá em 1940, a população urbana era bem menor, a população rural era maior. Já no ano de 2010, olha a diferença. Como foi crescendo gradativamente a população rural partindo para a cidade. E olha, em 2010, a quantidade de pessoas deste gráfico da zona rural, das áreas urbanas e das áreas rurais. Como mudou? Mudou bastante, né? Então, letra A. Qual é o
tema representado no gráfico. Então, qual é o título do gráfico? Letra B. De acordo com os dados do IBGE, que foi a fonte de pesquisa, em 2010, a população brasileira estava concentrada na área urbana ou na área rural? E na letra C. Na sua opinião, por que a maior parte da população vive na área urbana? Nós já discutimos bastante sobre isso, né? Na página 18, observe a charge a seguir. Depois escreva V para as respostas verdadeiras e F para as respostas falsas. Então, vocês irão observar essa charge aqui com atenção. Então, nós temos o quadro de uma árvore, uns passarinhos na janela com cara de tristes, querendo voltar para casa, e ao fundo a cidade, cheia de prédios. Então, geralmente as cidades apresentam poucas áreas verdes. Isso é verdadeiro ou é falso? A pouca quantidade de árvore nas cidades diminui a qualidade de vida dos moradores e dos animais? Verdadeiro ou falso? As cidades concentram edifícios comerciais, empresas, prestadores de serviços? Nos centros urbanos, há poucos espaços disponíveis, o que resulta na construção de altos edifícios. Estão deixando de construir casas para construir edifícios, porque cabem mais pessoas. Plantar árvores nas cidades não ajudaria na qualidade de vida? Será? Nós tínhamos que plantar muitas árvores aqui que com certeza ia nos ajudar a melhorar a nossa vida. Reescreva a alternativa falsa corrigindo-a. Então tem apenas uma alternativa falsa aí. Então você vai reescrevê-la fazendo com que ela fique verdadeira. E para finalizar, na página 19, se no campo, seja na cidade, a ciência e a tecnologia vêm provocando mudanças na maneira de trabalhar. Exemplo, no primeiro desenho, a horta, ela está onde? No telhado. No telhado do prédio. Então, aí são hortas verticais. No segundo, a mesma coisa. Olha o ônibus, tem 2 andares, né? As pessoas conseguem ver em um passeio os lugares, porque o transporte aí está bem evoluído. E o terceiro? O que vocês acham que é aí? Tá? A medicina, ela está achando soluções para várias doenças. Então, a ciência está conseguindo vencer várias doenças ao longo dos anos. Será que algumas profissões que existem hoje podem deixar de existir? Quais profissões você imagina que serão importantes no futuro? Então, você vai conversar com seus pais e você vai ver, através da discussão com eles, que profissão vocês acham que vai ser fundamental para o futuro. Aí você vai colocar o nome dessa profissão, que setor que essa profissão se adequa, primário, secundário ou terciário. O que faz essa profissão? Qual a importância dessa profissão? E aí você vai fazer um desenho dessa profissão, uma ilustração dessa profissão. Tá bom, meus amores? Um beijo. Amo vocês. Estou morrendo de saudades. Até a próxima aula.